reivindicações, protestos, clamores por justiça marcaram os últimos anos da nossa nação. É 2018, ano de Copa do Mundo e eleições. Qual é a cara do nosso país? O que queremos mudar? O que nos define como brasileiros? Que país é esse? Que país é esse? E eu fui premiado com um belo tema, País do Futebol. Eu acho que dos três pastores, eu seria o cara mais inadequado para falar sobre esse tema. O Daniel certamente seria o cara mais top, não é verdade? Gremista de berço, pastor Rafael também, e eu um pobre botafoguense. Esse dia até um flamenguista disse para mim assim: cara, eu torço por vocês. Vocês são eternos perdedores. Cara, mas como eu prezo essa questão pastoral e do cuidado e tudo mais, eu aceitei e recebi isso também. Mas eu tenho que falar sobre o país do futebol. E eu quero usar isso apenas como porta de entrada. Uma, porque eu não tenho tanto para falar. Mas eu quero usar esse tema porque de alguma maneira é um tema que continua nos também envolvendo. E se é para dizer bem honestamente, hoje à tarde, eu assisti o jogo. Eu sofri de novo, cara. E de alguma maneira lembrei até algumas coisas de 4 anos atrás. Não foi tão intenso, mas pensei, nossa, nós estamos começando já assim mancando, né? E de alguma maneira eu faço parte desse Brasil que torce pela sua seleção. Mas também faço parte de uma estatística que há pouco ainda à tarde a Bruna, culto infantil, mandou um linkzinho, ainda fui atrás, e tem uma pesquisa dizendo que nós caímos hoje para o 13º na colocação do ranking mundial em termos de alegria pelo futebol. Não sei se isso efetivamente é assim, botaram isso em xeque, mas tem um país árabe que está com 80% da simpatia do povo em torno da seleção. A Tailândia está na nossa frente e outros países. E nós estamos em 13º lugar do ranking. Não é uma questão aqui ver o que está certo e errado, mas de alguma maneira desde 2013, onde ainda 72% da população brasileira era bem fissurada e gostava do futebol, 2013, 2014, vocês sabem o que aconteceu, não quero nem falar muito desse assunto, mas hoje nós temos apenas ainda uma simpatia oficial de 60% assim, pelo futebol. E curiosamente, pela primeira vez, uma frase que apareceu, se bobear, nós sabemos mais dos 11 nomes dos juízes do Superior Tribunal Federal do que talvez os nomes dos jogadores da seleção. Meio exagerado, mas possivelmente seja verdade. É interessante. Algo parece que mudou. Mudou também pelo seguinte, porque de alguma maneira nós percebemos que por detrás dessa simpatia, dessa força brasileira em torno do futebol, existe muita distração. Ao ponto que, eu vou dizer para vocês, isso foi coincidência ou não? Em dezembro, um dos juízes Superior Tribunal Federal, Gilmar Mendes, ele apresentou uma liminar que eles não tivessem mais essa coisa chamada condução coercitiva, nome estranho. O que é isso? Dentro do nosso Código Penal existe uma possibilidade que um juiz chame alguém e que simplesmente traga essa pessoa diante do juiz e faça uma entrevista, perguntas e vá fazendo então realmente ele vai trazer para o tribunal e vai averiguar alguns fatos. O que aconteceu com alguns políticos, entre outros inclusive com Lula. Isso que Sérgio Moro fez com Lula. Curiosamente, no dia 14 de junho, de repente à noite, de 6 votos a 5,
eles conseguiram tirar isso, não existe mais agora condução coercitiva. Isso, de alguma maneira, isso afronta todo o processo da Lava Jato. Por que dia 14 de junho, no dia da abertura da Copa? Eu confesso para vocês que os últimos meses, ou talvez até 2 anos, os jornais têm apresentado no mínimo 15, 20, 30 minutos corrupção, 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 corrupção. Mas nesse jornal do dia 14, falaram uns 15 minutos do futebol. E depois corrupção, corrupção, corrupção. Mas nesse contexto, eu acho que isso foi uma distração do futebol. Aproveitando essa situação, foi aprovada então essa não possibilidade da condução coercitiva. Desculpe se eu espero não estar sendo inadequado ou fazendo aqui alguma coisa que não seja bem correta, mas na minha leitura alguma coisa estranha aconteceu. O próprio Rodrigo Janot, ele também manda seu protesto, né, dizendo que ele não consegue entender por quê. Distrações políticas e sociais. Parece que isso é coisa muito antiga. Política do pão e circo. Esses dias conversando com o Gabriel sobre esse tema, ele até disse, pai, pão e circo. Essa frase é muito conhecida, né? E é interessante, ela é atribuída a um tal de um humorista chamado Juvenal. E ele é do ano 100 depois de Cristo. E é interessante que ele largou uma vez essa que o governo romano, ele queria manter o povo na ignorância, mas ele permitia e construía belas arenas e dava pão para o povo. Soa meio familiar. Belas arenas que hoje talvez não conseguem nem se sustentar e se manter. E você dar algumas coisas básicas para sustentar o povo. Era o modo com o qual os líderes romanos lidavam com a população em geral para mantê-la fiel à ordem estabelecida e conquistar o seu apoio. No contexto original era uma crítica à falta de informação do povo romano, que não tinha qualquer interesse em assuntos políticos e só se preocupava com o alimento e o divertimento. Pós-verdade. Para mim isso é um ingrediente hoje ainda mais perigoso do que talvez ao longo da história nós já conhecíamos. Faz 1 ano e meio, 2 anos atrás, que eu ouvi o pastor Sérgio Schaeffer falando, William, nós não vivemos mais o pós-modernismo. A única verdade é que não existe mais verdade. Nós vivemos hoje a pós-verdade. É uma palavra que surgiu em 2016 na Universidade de Oxford, onde eles também têm um dicionário e eles pegam uma palavra que se destacou ao longo do ano para colocá-la então no dicionário e assim ampliando também os verbetes e, enfim, novos termos. E aí surgiu a palavra pós-verdade. Sabe o que é a pós-verdade? Ela é uma coisa que ela me assusta um pouco. Por exemplo, ele cita esse exemplo lá em Oxford. Digamos, alguém afirmou que o Papa Francisco ele foi fundamental na eleição do Trump nos Estados Unidos. Pessoal, isso é uma coisa quase impossível de concordar, né? Porque um é bem da extrema direita e o outro tem nitidamente também simpatia com a esquerda. Então já começando por aí. Como é que Papa Francisco vai ser fundamental na eleição do Trump? Isso é uma fake news. Alguém largou isso. Mas isso é tão interessante que isso se torna uma verdade. E essa verdade, ela é mais forte do que fatos objetivos. Poderia haver alguém que desconstruísse e disse, não é verdade, não pode ser. Não, isso é verdade. Alguém falou e é verdade. E se nós pegarmos apenas esse exemplo, nós poderíamos agora avançar e dizer que tem muita coisa hoje que alguém larga, em termos de moda, em termos de arquitetura, em termos de sexualidade, isso poderia ser em termos de economia, alguém, ou em termos também de saúde, onde alguém larga alguma coisa que
Não são fatos objetivos, mas alguém largou, alguém disse. E as redes sociais que hoje permitem isso passar adiante e de repente se torna uma verdade. Pastor Daniel já usou uma vez esse termo, 5 verdades contadas aí com bastante ênfase, de repente se torna uma verdade. Isso me assusta hoje, porque essa questão, você fica refém depois. Parece que a nossa verdade bíblica, que nós cremos que a verdade é Jesus, o Filho de Deus, que é o Criador, céu e da terra, todas as coisas, que sabe, enxerga o ser humano dentro e fora, sabe todas as coisas, Ele é autor da criação, Ele sabe todos os detalhes, porque Ele nos fez. A partir da sua criação, Ele é a verdade implícita, explícita. Ele é tudo em todos. Nele nós temos a resposta. Ele é alfa e ômega, Ele é tudo. Ele estava junto na criação, sem Ele nada que foi feito se fez. Para nós essa é uma verdade, é um princípio. Mas daí vem agora a pós-verdade com os fake news. Ela vai afirmando alguma coisa e nós começamos a tremer um pouco. Parece que dentro de nós algo fica inseguro. Eu preciso adiante agora, quando eu falo as distrações no nosso contexto moderno, que começa a abalar as verdades. A gente começa a ficar em dúvida. A gente mesmo não sabe mais muito bem. Daí entram termos agora como atração, distração, traição. E eu quero falar bastante sobre distração. Se vocês olharem, esses 3 termos têm a mesma raiz, o mesmo radical. Distração é uma coisa que nos distrai. Mas vamos um pouquinho mais adiante. O que é tração? Vocês lembram o que é tração? Muito comum quando a gente compra uma picape, de repente ela é o quê? Ela é tração 4 rodas. Antigamente tinha o carro tração dianteira, tração traseira. Tração é o movimento, aquilo que nos faz avançar, é o pique, é a força. Se nós olharmos agora, distração, é o contrário, é alguma coisa que vai esvaziando a nossa atração. A distração, ela vai perdendo a atração e vai nos, aqui até distraindo, perdendo a força. E se eu lembro assim, eu já tive vários carros, e eu lembro assim que às vezes esses carros na base carburador e tudo mais, de repente uma vela que pifou, e a bomba de gasolina, e aquele fusquinha estava ainda andando, mas estava sem força. Vocês lembram dessas situações? Perdeu a tração. Essa palavra eu quero usar ela. Às vezes nós temos coisas como o futebol, que a princípio não é ruim. Amamos, somos o país do futebol, sim. Gostamos de assistir, sofremos junto. E eu quero ser campeão, sim. O Hexa, ele é para ser nosso. Tá, gente? E ainda assim, existem coisas que pode ser uma distração política. Isso pode ser uma distração, infelizmente. Isso tem estragado relacionamentos conjugais. Eu sei de pessoas que jogam futebol 3 vezes por semana. E no domingo à tarde não tem quem tira do sofá. Isto é uma distração, tirou a tração do relacionamento, vai minando. É uma vela que não funciona, a bomba de gasolina de repente não tem mais força. Ainda anda, mas não tem mais força. Perdeu o encantamento. Pode ser uma distração pessoal e pode ser espiritual. Mas não é só o futebol, tem outras coisas. Não para nós, mas pode ser o carnaval para uns. Para outros pode ser o trabalho, pode ser, sei lá, algum imóvel, algum bem, alguma situação, um carro, uma moto. Enfim, gente. Coisas que nos distraem, que tiram a tração, e que de repente se torna distração e mais um pouquinho é a traição.
Antes de um show, quem fala isso é o Rob Bell. Ele diz que, conversando com uma pessoa em si não cristã, mas que se lamenta de como o mundo se tornou decadente. Essa pessoa estava perturbada de alma. Ela apontou para 40 mil pessoas sentadas à nossa volta no estádio e perguntou: por que é tão difícil para nós conviver uns com os outros? Por que temos que lutar contra todo mundo, ir para a guerra, ferir aos outros, processar aos outros, dizer coisas terríveis uns aos outros? Você já pensou nisso uma vez? Quanta coisa feia se diz nesse mundo afora. Mas quanta coisa feia se diz no nosso casamento, talvez até no nosso relacionamento familiar, para colegas, para pessoas de trabalho, vizinhos. Quanta coisa grosseira se pode falar no trânsito. Cara, esses dias, eu estava bem aqui na guarita. Obrigado, Diego. E de repente eu ouço alguém gritando bem alto. E eu fiquei meio preocupado. E aí eu olhei, era alguém gritando do carro para fora. E aí vi do outro lado um garoto estacionando o carro. E sabe, palavrões de um nível super baixo, feio pra caramba. Aí a sinaleira abriu, a pessoa foi embora. Mas eu vi o garoto lá no carro. Aí fui ter no outro lado e falei: moço, o que aconteceu? Eu vi que era um menino, talvez 18, 19 anos. Ele disse: eu fui fazer a curva e me escapou a direção. E aí o carro balançou um pouco e eu quase cheguei perto, né, dessa mulher aqui. E aí eu pedi desculpas. E aí ele, cara, gaguejando, me deu uma peninha, cara. E aí ele disse: mas a mulher foi tão violenta, xingando. Homens fazem isso normalmente um pouco melhor ainda do que as mulheres, xingar no trânsito. Mas eu pensei: cara, o que aconteceu conosco? E ela até disse: se ela tivesse vindo aqui eu ia pedir desculpa, mas não deu nem tempo. O que aconteceu conosco? O que nos fez desconectarmos? O que tem nos distraído? Que o ser humano se desconectou de Deus. Quais são essas distrações relacionais? O ser humano se desconectou de Deus. Nós morremos para as coisas de Deus. Nós não temos vontade para as coisas de Deus. Nós morremos também pela preocupação das coisas eternas. Isso, vamos ver. Um dia nós vamos ver se isso é verdade ou não. Nós morremos também para a própria eternidade. A Bíblia diz: está ordenado ao homem viver uma só vez, depois disso vem o juízo. O que nos distraiu ao ponto de nos desconectarmos um do outro? Por que às vezes no matrimônio, aquela pessoa que um dia você se encantou e se apaixonou, e achou que nos meio de 7 bilhões e meio de pessoas, essa pessoa foi única, ela foi a mais linda, ela foi a mais especial, o cara foi aquele que você sonhou a vida toda. O que faz que depois casais estão juntos e as distrações, a atração e a tração de avançar, ela vai sendo confundida, distraídos com outras coisas ao ponto da traição. O que é isso? Parece que sempre é o outro que é o problema. O que acontece com casais lindos que a gente faz o casamento, a gente se emociona, a igreja toda chora? O que faz que nós nos afastamos tanto? O que entra em nosso coração para mostrar o pior da gente para aquela pessoa que um dia foi a pessoa mais especial da face da terra? E eu garanto, quando se pega uma outra pessoa
Se não cuidar, você vai repetir a mesma história. E a terceira, a mesma história. Porque tem uma distração dentro de nós. O que faz que a gente se desconectou de si mesmo? Quantas pessoas juraram na política fazerem diferente? Com todos os projetos, toda a intenção de fazer bonito. Quantos homens, quantas mulheres começaram a trabalhar e dizer, eu quero fazer a diferença aqui dentro como cristão. Em meio ano já está também emitindo uma nota estranha. Mais um pouquinho já não emite mais nota nenhuma. Mais um pouquinho já acrescenta uma mentira. Mais um pouquinho já faz o que o patrão pede e dizer que não está. Mais um pouquinho sonega isso, sonega aquilo. Mais um pouquinho já ajusta no imposto de renda. Mais um pouquinho você inventa uma história. Mais um pouquinho você pega uma autorização do médico, um atestado, sem estar doente. Mais um pouquinho você conta uma história para a família e para os outros. Mais um pouquinho você está mentindo para os seus filhos. O que faz que nós abandonamos aquilo que um dia para nós era tão precioso e sagrado? O que faz que se nós nos desconectamos da própria criação? É estranho. Você vai para a praia para estar na natureza e acha garrafas PET, acha lixo, acha um monte de coisa. Você vai para algum lugar, para o sítio, um lugar público, onde tem, sei lá, eu acho que na nossa região aqui ainda as pessoas de alguma maneira estão aprendendo que lixo se joga no lixo. Mas quanta coisa está desconectado. Fizeram pesquisas que de repente num lado de um continente tem sujeira que veio claramente de um outro continente. Os mares estão contaminados, os rios. O que faz com que a gente tem que falar, os carros que têm contaminado também, prejudicado a camada de ozônio, mas esses carros então, parece quando a propaganda sempre mostra que eles estão indo para uma praia bonita, para o interior bonito, para a montanha. A moto, ela tem uma aventura sempre para dentro da natureza, mas nós usamos essencialmente dentro da cidade. E às vezes uma pessoa dirige um baita carro e a gente vai minando. E a gente fala do ar puro e usa ar-condicionado. A gente fala de comida caseira e vai para Malve. Ou para VEG. Porque a gente se desconectou daquilo que era básico, pitoresco, simples. Que era o pasto, que era a galinha, o cachorro. Não sei se isso é verdade. Disseram uma vez que levaram uma turma de confirmandos para o interior, assim, para ter um passeio, né, final de semana. E aí um adolescente disse, mãe, olha lá um caldo quinor. Era uma galinha. O menino nem sabia o que era uma galinha. Isso parece piada, né? Vocês nem riram. Riram? Agora sim, tá. Mas eu não duvido que tem pessoas desconectadas que não sabem mais o básico da madeira, dos animais. Distrações. Enquanto for só isso, daquilo que nos cerca, mas a desconexão de Deus, ela é dramática. Nós queremos ver um videozinho aí. Our children lost their lives because of the reckless actions of Thomas Croker. On the 10th of August 2016, Mr. Croker made the decision to change his music on his phone whilst driving a lorry at 50 miles per hour. His lorry hit a queue of stationary traffic and took the lives of Tracy, Ethan, Josh and my daughter Amy. He was so distracted, he made no attempt to slow down. Anyone using a mobile whilst driving is guilty of dangerous driving.
We urge you to make a personal commitment to stop using mobile phones whilst driving and make our roads safer for everyone. Eu queria pegar esse vídeo para dar um solavanco, sim. É triste perder. Quando na família você já perdeu alguma pessoa querida, é muito dramático. Como é que você acha que aos olhos de Deus, quando pessoas se perdem eternamente? Tem um texto de Marcos, capítulo 8, 36 e 37, que nos diz: o que adianta o ser humano, o homem, o ser humano, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que o homem poderia dar em troca da sua alma? O que adianta ganhar tudo? Perder vidas é dramático. Perder a eternidade é perder todo o significado da nossa existência. Nós fomos feitos para viver eternamente. Morte é resultado de pecado. Nós nunca vamos nos acostumar à morte. Nunca. Sempre vai doer quando perdemos alguém e alguém morre. Sempre. Mesmo a pessoa que ama Jesus, que dói porque nós não fomos feitos para morrer. Nós fomos feitos para viver eternamente. Jesus trouxe isso de volta para nós. E o que adianta a gente ganhar tudo e quando a nossa alma, ela sofre prejuízo? O que é a alma? A alma é a verdadeira vida. Ela abriga as nossas emoções e anseios. É aquela parte em nós que ama, odeia, pensa, quer, sofre e decide. A alma é o receptor através do qual o Espírito pode nos orientar e dirigir. A alma é aquilo que quando você fecha os olhos à noite, o seu pensamento vai, você chora, você está feliz, você está cansado, mas não consegue dormir. A sua mente, ela está lá pensando. Alma é o desejo de ser amado. Alma é o desejo de pertencer. Alma é necessário ter autonomia. Alma é aquilo que faz celebrar a vida. Alma dá o significado à nossa existência. O que adianta ganhar tudo e se a nossa alma, nossa saúde física, espiritual, emocional, ela está afetada? Eu quero apontar para um texto ainda que nos remete a uma distração espiritual. O texto é de Apocalipse 2, versículos 2 a 5. Ter psicólogo na família tem suas vantagens. Entre outros, eu fiquei sabendo também que existem testes na psicologia, que não dá para baixar na internet. Algumas coisas até que sim, mas existem testes que são realmente, você paga caro, muito caro para esses testes. Mas eu posso imaginar que existem testes, exames, aparelhos também na medicina, que são critérios rigorosos, testes do Inmetro, equipamentos. Aqui em Apocalipse nós vamos ver que Deus também tem testes, em Apocalipse, 7 testes para as igrejas cristãs. E de alguma maneira, nesse número 7 é uma plenitude. Todas as igrejas, elas precisam submeter a esse teste. E aqui um teste feito à igreja de Éfeso, Apocalipse capítulo 2, diz o seguinte. Esse teste ele fala do potencial. Eu conheço as tuas obras, teu trabalho, tua perseverança. Eu sei que você não pode tolerar homens maus, você é uma pessoa correta. Você pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. Você descobriu que eles eram impostores. Um teste assim dizendo, olha, você tem uma habilidade fantástica de separar aquilo que é bom e mal. Você tem perseverado, suportado sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. Mas eu tenho uma coisa contra você.
nisso você é reprovado no teste. Você abandonou o seu primeiro amor. Como pastor e conselheiro, eu tenho acompanhado muitos casais. Às vezes vem casais e dizem: ai pastor, está difícil, a gente não suporta mais, o amor acabou, está ruim, não quero mais. Quando isso acontece, normalmente o amor está lá, ainda tem um fiozinho dourado, mas está tão cheio de tranqueira, tão cheio de macadame, tão cheio de dejeto e sujeira, que de fato aquele amor está tão sufocado que parece que só as coisas ruins falam mais alto. Mas quando vem alguém e diz: pastor, não estava legal, mas dia seguinte meu cônjuge veio e disse: estou pegando minhas coisas, estou indo embora. Pode crer. Entrou uma terceira pessoa na jogada. Quando acontece isso, estou indo embora. Quando entra uma terceira pessoa na jogada, quando entra um outro amor, um outro afeto, uma outra paixão, parece que tudo aquilo que era importante foi tudo embora. Quando nós falamos de primeiro amor, nós estamos falando que alguma coisa entrou nesse relacionamento com Deus. Alguma distração. Você perdeu o primeiro amor, seu compromisso, a promessa. Algo entrou. E aqui agora, esse teste, aqui o Espírito Santo fala: lembre-se da onde você caiu. E se você fizer uma retrospectiva, você sabe. O Espírito Santo, Deus vai te lembrar perfeitamente aonde você derrapou. Aonde foi o começo do estrago. Você caiu. E às vezes nem amoralmente, são distrações. Perdeu a força, atração. Teve uma outra atração. E aconteceu uma traição. Eu queria que a gente levasse bem a sério. Quando foi que você caiu espiritualmente e você está no chão? Lembre-se. 2, arrependa. Se você pendia para esse lado, agora comece a pender novamente para a direção certa. E aí começa a praticar atitudes. Pratique as obras que você praticava lá no princípio. E se você não se arrepender, eu virei e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Cara, que palavra triste. Candelabro é um castiçal, onde as igrejas estão na presença do Senhor. E por alguma coisa, um descuido, o Senhor tem que tirar esse candelabro do lugar. Mas igreja feita de pessoas. Por isso, lembrar de onde caímos, nos arrependermos, praticarmos obras que praticava no passado, se arrepender, para que você e eu não sejamos retirados. O candelabro da presença do Senhor. O que vale a vida, se eu depois vivi a vida sendo retirado pelo próprio Deus do lugar que um dia pensou para mim e para você? O que pode entrar nesse amor, nesse primeiro amor? O que pode nos afastar dessa paixão, do coração que queimava por Jesus? Tem um texto de
também nos aponta 1 João 2, distração espiritual. Não amem o mundo nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus. Não dá para amar Deus e o mundo. Tem uma frase que diz: quem ama duas pessoas não ama nenhuma. Nós fomos feitos para amar assim, não de um monte. Isso não é amor, isso é paixão, isso é carne. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não dá para amar a Deus o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ser o que agrada aos olhos e orgulho pelas coisas da vida. Tudo isso não vem do Pai, mas vem do mundo. Eu gosto da palavra do Almeida que diz assim, da concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. A palavra concupiscência no grego significa epidemia. Epidemia é o quê? É uma epidemia, tem um vírusinho. A epidemia é uma coisa que, de repente, tem um vírus, aí uma epidemia, uma gripe acontecendo e de boa, está tudo normal, mas o vírus não se enxerga, mas está fazendo um estrago terrível e vai minando e destruindo as pessoas. A epidemia, o vírus da nossa carne. E carne, diga-se aqui, cuidado, gente. Isso eu sempre lembro do Pedro Borel, isso aqui vive e se alimenta do pecado. É o nosso comer, é o nosso beber, é a nossa sexualidade. Isso na medida certa é presente, é bênção. Quando esses pulsos viram compulsões, a gente é refém. E aí somos escravos. Mas também tem aqui a segunda parte, a concupiscência dos olhos. Cara, por que a gente quando vê uma coisa a gente quer tanto? E precisa. E quem disse que isso é a vontade de Deus que você tenha isso? Por que a gente cria um desejo a partir dos nossos olhos e ficamos doidões? Seja na área da moda, seja um carro, uma moto, seja algumas coisas. Você pode ter, mas se você acha que precisa ter, cuidado. Você pode ter sido já tocado pela epidemia, o vírus da concupiscência dos olhos. E não tem limite não, você tem aquilo, já está pensando no próximo e avançando assim. E finalmente a soberba da vida, que é o poder, é o esbanjar, é o esnobar, é pisar sobre os outros. Essas coisas a Bíblia diz, o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Estamos encerrando. Eu queria dizer para vocês, cuidado com as distrações, aquilo que tem enfraquecido a tração, o movimento da sua vida, e que tem enfraquecido tração espiritual na sua existência, talvez por causa de uma atração, uma distração, até que se consuma com uma traição. Traição espiritual, traição moral, traição parcerias, traição familiar, traição com o próprio Deus. Estejam atentos. Eu gosto dessa imagem aqui de Albrecht Dürer. Albrecht Dürer foi um pintor do ano 1500 e quem já foi para a cidade de Nuremberg, na Alemanha, perto de Munique, e subiu lá para a cidade antiga, Altstadt. Lá está a casa dele. Albrecht Dürer foi aquele carinha que fez das mãos, né, aquela gravura das mãos. Já viram? Acho que sim, né? As casas antigamente era muito comum ter a imagem das mãos. Ele também fez esse quadro aqui. Esse quadro ele tem algumas coisas bem interessantes. Se você olhar, tem um cavaleiro. O cavaleiro, a morte e o diabo. O cavaleiro está na sua montaria, está com a sua armadura. Logo atrás dele, sobre um outro cavalo, está a morte. E atrás, um pouquinho mais à direita, está o diabo. Se você olhar embaixo, tem uma caveira, tem
tem outros bichos, tem um cachorro, etc. Mas qual é o olhar desse cavaleiro? Ele não está entrando... Ele podia entrar em disputa com a morte e com o diabo. Mas ele entende. Ele tem que manter o foco, olhando para frente. E qual é o objetivo dele? Se você olhar, não se dá para ver a rua aqui, mas ele tem um objetivo. Bem lá em cima, atrás da árvore, o que tem lá em cima? Um castelo. É lá que ele quer ir. Para onde você quer ir? Onde você quer chegar, afinal de contas? Você tem que se fazer essa pergunta. Não é assim, Deus, no final tudo vai dar certo. Não, ninguém pode negociar assim, ninguém pode viver assim, ninguém pode abrir uma empresa assim, ninguém pode estudar assim. Nós temos que ter objetivos. Por que as coisas de Deus parece que no final tudo vai dar certo? Deus é amor, mas é justo. O seu amor já foi para a cruz. Se você quer lá em cima o castelo, segurança, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus Cristo, Hebreus 12, 1 e 2. Eu não sei quais têm sido os pensamentos de morte que têm rodado a tua vida e todo o pecado que tem gerado a morte. Também não sei quais são os diabos, os demônios que têm cercado você. Você é fraco. Eu sou fraco. Mantenha o foco para o autor e o consumador da fé, Jesus Cristo. Nós vamos ver ainda um pequeno vídeo e com isso encerramos. Convido os músicos a virem à frente já. Ou querem assistir ainda? Tá. Ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor.